nosso caso é de um homem de 61 anos que vem ao pronto-socorro com uma história de náuseas, vômitos, noctúria e poliúria por uma semana. Puxando mais um pouco, há 6 meses ele está progressivamente fadigado e perdendo peso. Nesse período ele relata uma perda de 7 quilos, tá? Negava dor no peito, dispneia, tosse, febre, suores noturnos, dor abdominal, disúria, melena ou hematêmese. Negava tudo isso. Conversando um pouco mais com ele tem de passado médico um refluxo gastroesofágico, hiperplasia prostática benigna, hipertensão e constipação crônica. Os medicamentos que ele usa incluem ranitidina, terazosina e docusato. Só para ficar claro, pessoal, ranitidina, um antagonista de histamina, né, que serve como antiácido. Terazosina é análogo da prazosina, né, um alfa-bloqueador, análogo também da tanzolosina. Serve para hiperplasia prostática benigna e também baixa um pouco a PA. Talvez seja por isso que ele está apenas com esse remédio, com nenhum antihipertensivo aí, que a gente saiba. E o docusato é um remédio que eles usam para constipação crônica lá nos Estados Unidos. A mãe dele morreu de câncer de cólon aos 89 anos de idade, é o que a gente sabe aí de história familiar. O pai não está relatado, mas não deve ser nada relevante. E de história psicossocial, um paciente que trabalhava em uma fábrica que fabrica luzes de discoteca. Ele não bebia, não fumava, não abusava de substâncias e também não era sexualmente ativo. Ao exame, ele estava consciente, orientado em pessoa, lugar e tempo, uma temperatura de 36,2, a pressão dele supino era de 1,55 por 84, com um pulso de 80. Quando ele ficava em pé, a pressão ia para 11 por 6, com um pulso de 92, e uma frequência respiratória de 14 respirações por minuto, com saturação de oxigênio de 98% enquanto ele estava em ambiente. Esses são os sinais vitais. Lembrando, né, a gente tem vários semestres aqui, que sempre os sinais vitais vêm primeiro, tá? Sempre porque eles já te dão um panorama de quão grave é a pessoa. É mais importante, às vezes, saber se está grave ou não do que o que ela tem, né? Essa informação vem primeiro. Restante do exame físico, não tinha linfonodos palpáveis, lesões orais. Cardiovascular tinha um sopro sistólico, mas no começo da sístole, bem pouco audível, mais na borda esquerda do segundo espaço intercostal. Os pulmões estavam limpos, com o abdômen sem alterações relevantes. Foi feito toque retal com próstata de tamanho e consistência normais, tá? O exame neurológico dele não chama atenção em nada, inclusive o mini-mental dele de 30 pontos. Alguém tem algum questionamento inicial, alguma dúvida? Eu acho que eu queria perguntar qual era o peso dele inicialmente, porque ele perdeu 7 quilos, né? Por que você queria perguntar isso? Eu não consigo ver vocês, né? Então, só se eu fizer assim com a tela, eu mudei de computador. Por que você queria perguntar isso? Pra ver se a perda de peso dele foi significativa. Mais ou menos quanto que a gente considera significativo? Eu acho que é 10% em 6 meses. Tem alguns valores arbitrários sobre isso, né? 5%, 10% em 6 meses, a gente fala 5% em 3 meses. Mas acho que o que você quer saber é se essa perda de peso faz parte de uma doença ou se é só uma variação do peso habitual, né? E se talvez dê para juntar com o quadro clínico dele atual ou não. Às vezes são coisas. Ele está tendo um quadro agudo e tem um quadro crônico, né? Muitas vezes é isso. Ou às vezes é uma coisa só, né? Mas essa é uma dúvida interessante mesmo. O que mais? Vou voltar aqui. Rapidão, ó. Qual a definição de poliúria? Isso ele fala, né? Mas o que é poliúria? Definição. Eu acho que a definição de poliúria é quando você tá urinando uma quantidade maior do que o habitual, né? Não se a definição em números, assim. Diferente da Tre... polaciúria, que é quando você urina mais vezes, né? Poliúria é quando você urina mais do que 3 litros em 24 horas, tá? Essa informação é importante porque às vezes não dá para saber, né?
Então, se você valoriza a poliúria de um paciente, você interna ele nesse contexto, você tem que fazer balanço hídrico, né? Você tem que monitorizar débito urinário. Isso, se você não escrever, não vai ser feito na maioria dos casos, né? Então, você tem que prescrever, contabilizar débito urinário. E se o paciente urinar mais do que 3 litros, né, por dia, ele de fato tem poliúria, né? Só queria colocar esse valor porque é importante de saber na hora de valorizar ou não a investigação do paciente. Beleza? Mas será que ele tem alguma comorbidade que possa justificar a parte dos sintomas dele? Só uma pergunta, a glicemia dele tá normal? A gente não tem esse dado agora. Esse dado não foi feito nessa avaliação inicial. Mas por que a pergunta? Porque quando a pessoa tem diabetes mellitus, ela tende a ter poliúria, ou, enfim, tende a ter a urinar com mais frequência, né, no caso. Poliúria poliúria é um sintoma de diabetes compensado, é isso, né? Então pode ser que diabetes é uma coisa comum, nosso paciente tem poliúria, é um idoso, pode ser uma causa, é isso, né? Eu pensei também Exatamente. na hiperplasia dele, porque podia ser incontinência, como é que fala? Por transbordamento, né? Isso. Sendo que o exame tava ok. Exato, exato. Muito bem, assim, ninguém vai sair fazendo toque retal em todo mundo, né, pessoal? Então, assim, a pessoa que fez esse exame físico ficou na dúvida se parte desses sintomas não se deviam à hiperplasia prostática dele. Por isso que o toque foi feito, né? Então, mas o toque veio normal, ok? Então, essa é uma... Porque às vezes a pessoa fala que está urinando mais, mas às vezes é poliúria. E na ausência de contabilização, é difícil você assumir que é poliúria mesmo. Então, às vezes o cara está tendo uma polaciúria, né? E na real isso é um sintoma irritativo por conta da próstata. Não dá para saber muitas vezes na primeira avaliação. Se ele tivesse feito um toque e visto uma próstata dolorosa, né, sensível, isso favoreceria a hipótese de uma prostatite, né? Não foi o caso aqui, mas esse exame físico foi bem feito, né? Isso é uma coisa relevante. Apesar dessas ponderações que a gente fez até agora, vocês acham que esse quadro de náuseas e vômitos e essa poliúria estão sendo importantes para o paciente, assim, tão levando a alguma repercussão para ele, sim ou não? É o que fez ele ir pronto-socorro, né? Pois é. Tem algo mais, né? Tem algo mais. Pode ter também contribuído para a perca de peso e para a fadiga dele, ou algo do tipo. Talvez, né, um componente de perda de peso tenha sido uma perda de volume, né, e não de massa corpórea propriamente, né? Mas tem uma coisa também. Se alguém pegou. Tinha frequência cardíaca também, eu não vi. Tinha, tá normal, mas tem outra coisa, né? É a hipotensão ortostática? Ele tem hipotensão postural, né? Né? Então, assim, ó, mais uma vez, pessoal, você não pode coletar a mesma história e fazer o mesmo exame físico em todas as pessoas, porque vira uma história e um exame físico despropositado, né? Assim, você não vai perguntar as mesmas coisas para pessoas com síndromes completamente diferentes. Agora, se a pessoa tem uma síndrome que envolve perda de fluido corporal, sangue, diarreia, o que quer que seja, aqui sim eu vou fazer pesquisa de hipotensão postural, porque é pertinente, né? Às vezes ele tem uma repercussão oculta dessa perda de volume, né? Então, mais uma vez, uma pessoa chega com dor no peito, talvez eu não vá fazer, ou com, sei lá, com a hemiplegia súbita, eu não vou fazer hipotensão postural, porque eu tenho outras prioridades com essas síndromes. Agora, esse quadro não. É um paciente que vem com poliúria, com náuseas, com vômitos. Poxa, faz pesquisa de hipotensão postural, porque se tiver, essa perda desse paciente já é relevante. E parece que sim, a pressão do cara variou 45 milímetros de mercúrio quando o cara mudou de posição, né? Então, mesmo não estando taquicárdico, o que pode acontecer com a idade, a gente tende a ficar mais bradicárdico com a idade, né? Por envelhecimento do sistema de condução.
esse paciente tem uma perda considerável, certo? De volume. Então, isso é uma primeira informação. Então, veja aqui, tem paciente que chega com náusea e vômito que você não pede exame nenhum. Você dá alta pensando em gastroenterite. Alta, um forte abraço, beba água em casa, sintomáticos e é isso. Segue o jogo, tem mais 50 fichas para atender. Esse não é esse paciente. Por quê? É um idoso, sim, 61 anos, né? Tem comorbidade, é hipertenso, é um quadro, tem suspeitas de algo crônico, com a perda de peso, e tem hipotensão postural. Esse paciente não pode sair do pronto-socorro sem exame, certo? Que, por exemplo, será que essa perda foi suficiente para fazer uma lesão renal aguda? Porque o paciente já tem muito motivo para ter, né? Ele já é hipertenso, ele tem HPB, ele está tendo uma perda de volume e está com hipotensão postural. Não dá para você dar alta sem vir uma creatinina aqui. Não dá, não dá. Mais uma vez, não vai sair pedindo exame para todo mundo, mas nesse contexto você tem que valorizar, certo? E aí, a gente, aproveitando o nosso caso para passar alguns conceitos de raciocínio clínico, né? Existe esse conceito de representação do problema, né, pessoal? Alguém já ouviu falar nisso? Eu acho que a gente já deve ter comentado, não sei se eu já comentei com vocês em algum outro momento. Mas o que é isso daí? Alguém sabe? Eu acho que é você tentar resumir o caso em poucas palavras, né? Assim, em poucas linhas. Pronto, pois qual é o resumo desse caso? Ah, rapidão, antes disso. Para que serve isso? Por que a gente faz isso, hein? Para pegar um sintoma guia e começar por algum canto. Também, mas é porque ninguém consegue trabalhar com muitos dados de uma vez. Isso gera sobrecarga cognitiva. Você não consegue se concentrar, né? E você vai gastar energia mental demais com coisas pouco importantes. Então, você tem que coletar história e exame físico, né? E exames complementares, tudo isso tem a mesma função que é coletar dados, né? Mas você não vai usar todos os dados coletados. Essa é a percepção que você tem que ter. Você vai usar os dados mais importantes. Se surgirem dúvidas, aí você consulta os dados coletados ou coleta outros para sanar as dúvidas. Mas você não trabalha com todos os dados, porque isso não é algo eficiente. Então você vai olhar e selecionar os dados mais importantes. Muitas vezes a chave para o diagnóstico mora em escolher os dados mais específicos para você pensar, né? Nesse caso aí, alguém se arrisca? É um homem de 61 anos Uhum. que está se queixando de noctúria, poliúria, náuseas e vômitos há uma semana, que tem como comorbidades hipertensão, hiperplasia prostática benigna. Esqueci quais são as outras comorbidades dele. Refluxo, só refluxo e constipação. Refluxo e tem uma história de neoplasia de câncer coloretal na família. Ok, muito boa a representação. Teve vários elementos importantes. Primeiro, tem que ter quem é o paciente, que aí entra a idade, as comorbidades relevantes, não entram todas. Eu só não acho que eu não incluiria o câncer coloretal, porque câncer coloretal numa pessoa de 89 anos, tipo assim, ok, é possível, né? Uma coisa se tivesse 40, né? Incluir o quadro agudo dele, que é importante, né? O que ele está sentindo. É duvidoso se a gente tem que incluir essa perda de peso dele, né? Será que sim, será que não? Talvez para o pronto-socorro não, se lá na frente surgir alguma coisa assim, né? Mas é importante entrar nessa, uma coisa que não entrou, que com certeza tem que ter entrado, é a hipotensão postural, tá? Porque é um marcador de gravidade. Então, essa seria uma representação do problema, aqui em duas frases só. Homem, 61 anos, hipertenso HPB e DRGE, vem perdendo peso há 6 meses e está com náuseas, vômitos e poliúria há uma semana. Ao exame, ele está com hipotensão postural e os demais sinais vitais estão estáveis. Então, isso aqui é o nosso caso. A gente tem que resolver isso, né? Especialmente a náusea e vômito do nosso paciente. Ok. Pessoal, e aí? O que a gente vai pegar para avaliar, né? Assim, vocês acham que é mais interessante a gente pensar nesse caso pela ótica da perda de peso ou pela ótica das náuseas e vômitos? Náuseas e vômitos. Por quê? Porque eu acho que é o que é mais recente
E é o que está causando a alteração dele agora, né? A alteração dele mais aguda. Acho que seria o mais urgente da gente resolver. Isso, eu gosto dessa ponderação, assim. É isso que está causando repercussão para ele agora. Essa perda de peso, ela é importante? Ela é importante, mas cada coisa no seu momento. O que é bem agudo, o que deve estar causando essa hipotensão postural é essa perda de volume, né? Seja pela urina, seja por cima. Então a gente tem que ir atrás disso agora, depois a gente vê o resto, né? Essa é uma boa maneira de pensar. E aqui eu trago outro conceito. A gente trouxe o conceito da representação do problema, né? Agora vamos trazer um outro conceito de esquema diagnóstico. Antes de eu entrar aqui no esquema diagnóstico, vou voltar um antes, porque assim, já que tem gente do S1 aqui, né? Pessoal, assim, vocês vão ouvir muita coisa na faculdade, né? Muita coisa. Várias opiniões, às vezes coisas contrárias, certo? E isso pode causar confusão, certo? Vou só preparando, né? E assim, existe uma corrente de pensamento, né? De que a gente tem que ter histórias e exames físicos exaustivos, certo? Mas não é assim que caminha boa parte do ensino hoje. Você tem que saber coletar uma história completa, fazer um exame físico completo, você tem que saber. Agora, você só vai lançar a mão dessa ferramenta em momentos específicos. É naquele paciente que tem uma febre de origem determinada que ninguém sabe, aí você vai fazer. Agora, vocês vão se formar, trabalhar em pronto atendimento, com 50 fichas para atender, 10 casos de dengue, 10 diarreia, 10 cefaleia, 10 dores lombares. Se você for fazer isso todo paciente, você não vai sair do canto. É pior para as pessoas. Então, você tem que saber adequar a sua coleta de dados para o contexto específico, certo? Pois tem essa história do barbeiro aí, para uma pessoa que está com afasia aguda, né? Complicado. Mas então, esquema diagnóstico. Isso aqui eu tenho quase certeza que eu já falei para vocês sobre isso, né? O que é um esquema diagnóstico, pessoal? É como se fosse um algoritmo mental, assim, para você ver um paciente, pensar, tipo, de forma organizada e não deixar passar nada que poderia ser importante ali, naquele caso. Isso, exatamente. É uma maneira estruturada de encarar um problema clínico, né? Basicamente isso, uma maneira sistemática, digamos, né? E alguém tem algum esquema diagnóstico? A ideia, né, é que vocês, ao longo da faculdade, e não só na faculdade, mas depois também, comecem a elaborar e aperfeiçoar esquemas diagnósticos para síndromes que vocês mais veem na prática clínica, né? Então, se algum de vocês quiser fazer GO, certamente essa pessoa vai ter um esquema diagnóstico para sangramento no primeiro trimestre, para sangramento no terceiro trimestre da gestação, vai ter um esquema diagnóstico para infertilidade, e vai ter um esquema diagnóstico para amenorreia secundária, primária, enfim, para síndromes clínicas pertinentes à prática dessa pessoa. Mas é interessante que ao longo da faculdade você elabore e aperfeiçoe esquemas diagnósticos para síndromes mais comuns. E escolhendo a síndrome das náuseas e vômitos, alguém tem algum esquema na cabeça, assim, de náuseas e vômitos? Olha, quando eu vejo um paciente com náuseas e vômitos, eu penso mais ou menos assim. Pode, se ninguém tiver, tudo bem. Beleza. Então, assim, tem várias maneiras de montar um esquema diagnóstico, né? Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Por exemplo, você pode fazer isso de uma maneira anatômica, né? Será que é tal estrutura? Será que é tal estrutura? E você vai migrando nas estruturas anatômicas, tentando culpar alguma delas. Essa é uma maneira de elaborar esquema diagnóstico pertinente para queixas álgicas, né? Queixas de dor. Em geral, isso cai muito bem nesse tipo de queixa. Existe outra maneira, que é uma maneira fisiopatológica de montar um esquema diagnóstico. Então, você vai pensar na fisiopatologia de um processo e tentar separar etapas e ver em qual etapa está o problema. Essa é outra maneira de fazer. Exemplo, edema. Será que é aumento da pressão hidrostática? Será que é redução da pressão coloidosmótica? E aí você vai navegando nessa brincadeira até encontrar a causa, né? Existe uma terceira maneira de montar esquemas diagnósticos, que é a maneira que a gente chama de grade. É você tentar separar etapas que aí
não necessariamente seguem uma ordem anatômica ou uma ordem fisiopatológica, e tentar encaixar em algumas caixinhas, em algumas gavetas, as causas para agrupar, né, para organizar. Quando você for usar esse método de grade, né, de organizar nas gavetas, dica, tente organizar por prevalência, então tente separar as coisas. Por exemplo, um grupo que é super comum, um segundo grupo que é o segundo mais comum, então é interessante agrupar dessa maneira. E tente não ser exaustivo na lista, porque senão você não vai lembrar, certo? Então, eu fico mudando de tela para ver se eu olho para a cara de vocês. Então, essa é uma dica de como montar uma grade. Então, a maneira que eu gosto com náuseas e vômitos é uma grade que separa as causas de náuseas e vômitos em 3 possibilidades, certo? A possibilidade número 1 são causas gastrointestinais, e é número 1 porque é a mais comum. A gaveta número 2 são as causas endócrino-tóxico-metabólicas. E a gaveta número 3 são as causas neurológicas de náuseas e vômitos, certo? Então, um primeiro avanço, no caso, é saber em qual dessas gavetas está o nosso problema, né? E o que vai favorecer cada uma delas? Primeiro, o passado médico é sempre relevante, e é muito mais relevante do que qualquer detalhe dos sintomas. A gente quer muito saber, se piorar com tal coisa, se melhorar com tal coisa, isso é importante? Mas o passado médico é muito, muito importante. Então vamos lá. Para causas gastrointestinais, se tem dor abdominal associada, chama atenção. Se alterou o hábito intestinal, também. Se tem diarreia, será que não é uma gastroenterite? Se tem constipação, será que não é síndrome de obstrução intestinal? Se tem relação com a alimentação, será que não é algo, por exemplo, uma úlcera gástrica ou, por exemplo, uma litíase biliar sintomática? Uma coisa que não está aqui do passado médico, será que tem uma cirurgia abdominal prévia e isso aumenta a chance de ser uma obstrução intestinal, uma brida? Então, isso tudo é importante de ser valorizado. Mais uma vez, quando eu era aluno, eu valorizava muito pouco o passado médico à luz da síndrome clínica. Tentava pescar algum sintoma específico. E nem sempre tem, mas o passado te ajuda. Endócrino tóxico metabólico. Né? Um paciente que já tem uma causa endócrino tóxico, por exemplo, paciente que já tem hipertireoidismo, um paciente que já tem insuficiência adrenal, um paciente que já tem uma doença renal crônica avançada, que pode fazer uremia, síndrome urêmica pelas toxinas e aí gerar náusea e vômito. É um paciente que tem cirrose, né? Que pode ter encefalopatia hepática, que pode ter náuseas e vômitos nos seus sintomas. Então, valorize esse contexto. É um paciente que não tem nenhum outro sinal abdominal, isso é muito estranho, né? Isso afasta as causas gastrointestinais, que são as mais comuns. Ou será que tem alguma medicação nova na jogada? E aqui eu queria valorizar 3, tá? Antibióticos, quimioterápicos e opioides. Esses 3 podem fazer náuseas e vômitos, então tem que valorizar. Pensando em causas neurológicas aqui, se o paciente tem cefaleia associado, se tem alterações vestibulares, né? Se tem vômitos que não tem náusea, só vomita de uma vez, isso sugere uma irritação no centro de vômito dentro do sistema nervoso central, ou é um paciente que tem um passado médico. Exemplo, o paciente já tem câncer de mama metastático e aí começa cefaleia e vômito. Meu amigo, não dá para dar alta sem um tomo de crânio, a não ser que seja uma causa muito óbvia, né? Então, esse é um panorama inicial aqui de esquematização de uma abordagem de um paciente com náusea e vômito. Então, tudo isso aqui é interessante de você avaliar. A maior parte dos pacientes vai ter uma causa gastrointestinal de náusea e vômito. E aqui, assim, se não tem mais nada que chame a atenção, é uma pessoa jovem, sem comorbidades, sinais vitais normais, é ok você manejar de maneira sintomática esse paciente, né? Especialmente se for muito agudo, o paciente está bem. Sintomáticos, reposição de volume, aí pode ser por via oral, se o paciente tolerar, e se novos sintomas retornam, né? Beleza? Vamos lá. E aí, só que nesse caso, né? Nesse caso aqui, tem algumas coisas que não dá para dar alta para esse paciente, né? Por quê? A hipotensão ortostática, né? Que é um sinal de gravidade. Essa é a primeira. O que mais? A idade, você já tinha dito, né, que era um desses fatores. A idade, né?
se soma, né? Ok. O que mais? Coisa que algumas pessoas já falaram, né? A poliúria, né, pessoal? Não é só náusea e vômito, é poliúria. E essa poliúria ela chama a atenção para que tipo de causa dessas três? Endócrino, tóxico metabólicas. Exato, né? Poliúria, pô, o negócio está afetando gastrointestinal e renal, deve ser algo que está rolando pelo corpo aí, fazendo alguma coisa, né? Então, chama a atenção para a causa endócrino tóxico metabólica, tá? Pode ser uma hiperglicemia, como já foi levantado. Será que ele não tem uma crise hiperglicêmica e por isso está tendo náusea, vômito e poliúria e vem perdendo peso há um tempo? É uma possibilidade, tá? Então, é um paciente que tem motivo para ter causa endócrina tóxico metabólica e não está bem. Então, é motivo suficiente para pedir exame. Beleza. Leuco de 7.900 com 32% de neutrófilo, 49% de linfócito, aí tem, não chega a ser uma linfocitose, né, mas é um predomínio de linfócito. O resto é normal. Hemoglobina de 12,9 com um hematócrito de 37%. VCM 89, plaquetas de 237 mil. Uma ureia de 125, com creatina de 3,9, um cálcio de 17, albumina de 4,6, fósforo de 4,7, fosfatase alcalina de 82, e o cálcio e creatina, e a gente tem acesso ao exame dele passado, tá? E há 2 meses o cálcio e a creatina estavam normais, tá? E o resto dos exames, eletrólitos, função hepática, estava tudo normal. Pessoal, assim, o que vocês querem fazer com esse paciente? Internar. Boa, adorei. Por que você quer internar? Porque ele tá com hipercalcemia grave e brava e precisa tratar e investigar, né, a causa. E isso é um motivo, hipercalcemia grave. Por que você disse que é grave? Porque tá acima de 14. Isso, é hipercalcemia maior Nos do que centímetros, né? 14, né? Como é que a gente gradua a hipercalcemia? Eu acho que abaixo de 12 é leve, né? Se não tiver sintoma. Entre 12 e 14 é moderada. Pode ser uma crônica também, já com sintomas mais leves. E Uhum. acima de 14, ou então com sintomas que já chegam no sistema nervoso, precisa de tratar ainda. Exato, né? Então ele tem hipercalcemia grave. Motivo número 1 da internação. Motivo número 2. A questão renal dele, né? A creatina e a ureia estão elevadas. Meu amigo, o rim está parando. Se a creatina dele era normal, agora ele tem uma lesão renal aguda Cadigo 3. Então, assim, um órgão está parando de funcionar. Não dá para dar alta para essa pessoa. Estou batendo nesse ponto porque, assim, às vezes a gente vê umas coisas bizarras por aí, tá, pessoal? Então tem que internar. Não tem opção aqui. É internação e acabou. Certo? Beleza. E por que esse paciente está com náusea e vômito, hein, pessoal? Provavelmente pela hipercalcemia, né? Isso, então a causa dessa náusea e vômito deve ser a hipercalcemia do nosso paciente, né? Tem algum outro motivo? Será, hein? A ureia. Tem a ureia, né? 125 não é lá aquela ureia, é ureia alta, mas assim, já viu ureia muito maior por aí, né? Pode ter um componente de uremia aí, pode ter, né? Mas se for para culpar alguém, é o cálcio, né? Essa hipercalcemia chama muita atenção, tá? Beleza. Então vamos seguir. Pessoal do S1 aí, né? Um pouco tarde eu dei uma orientação de dar uma olhada na regulação do cálcio. Alguém viu alguma coisa? Ainda não, tava só prestando atenção na sua aula mesmo. Não, mas alguém viu É alguma porque coisa? ela não chegou a ver a mensagem, eu acho. E só tem ela do S1, aí não. Tranquilo então. Então vamos lá. Pessoal, essa figura eu acho boa porque ela meio que resume aqui o que é importante da hipercalcemia. Porque vocês vão ver que com o tempo, assim, você não vai resgatar todos os conceitos de fisiopatologia que você viu no começo da faculdade. Mas o que é importante? Tem três processos que afetam o cálcio extracelular. Ponto. Três coisas. Formação e reabsorção de osso,
absorção e secreção de cálcio pelo intestino, muito mais absorção, e filtração e reabsorção de cálcio pelos rins. Acabou. Isso é que é importante aqui de saber. E aí tem dois atores que vão incidir nesses processos. Ator número 1, vitamina D ativa. 1,25-hidroxivitamina D, de hidroxivitamina D, que é ativada pelo rim. Ela vai atuar aumentando a absorção de cálcio pelo intestino. Ok. Segundo ator, PTH, hormônio da paratireoide, paratormônio. Esse ator atua em dois processos. Ele aumenta a reabsorção óssea, certo? E ele aumenta a reabsorção. Encontrei isso, né? Esse negócio de celular é complicado. Ele aumenta a reabsorção de cálcio pelos rins, certo? Então, problemas ao longo de toda essa linha de regulação podem levar a hipercalcemia. Exemplo, se eu tenho um paratormônio demais, eu vou ter excesso de cálcio, porque vou aumentar a reabsorção de cálcio pelos rins e vou aumentar a destruição óssea, né? Vou aumentar a reabsorção de osso, ok? Se eu tenho excesso de vitamina D ativa, eu vou ter hipercalcemia também, porque eu vou ter aumento da absorção de cálcio pelo intestino. E assim sucessivamente, né? E tem outros processos que vão atuar também em outras partes de toda essa regulação, levando à hipercalcemia, certo? Mas essa figurinha é interessante de ter na cabeça. Ok. Quando a gente vai montar um pensamento, um raciocínio diagnóstico em cima de uma síndrome, né? E aqui a síndrome que a gente está trabalhando não é mais náusea e vômito, a gente pulou para uma síndrome dentro da náusea e vômitos, que é a hipercalcemia. É interessante você, primeiro, está começando a aprender sobre uma síndrome nova, você vê o que é mais comum dentro daquilo ali, né? Então, quais são as causas mais comuns? Porque elas são as que vão aparecer mais, certo? Priorize as causas mais comuns. Se você está estudando uma síndrome pela primeira vez, tente estudar, sei lá, as 3 causas mais comuns daquilo ali. Não vá para o mais raro, porque não importa nesse momento. Bem, aqui falando das causas, antes do quadro clínico, né? Esse paciente, acho que eu só troquei um slide pelo outro, eu acho, tá? Esse paciente, ele tinha uma combinação de sintomas que chama a atenção para a hipercalcemia, tá? É difícil de pegar isso, é difícil de pegar, mas ele tem. Porque, assim, na maioria dos casos, você não vai olhar para uma pessoa e dizer, é o eletrólito tal que está faltando. Você não vai fazer isso. Você vai ver que é um quadro inespecífico, ou ela vai ter um fator de risco muito grande, uma perda de fluido, usa diurético, etc. E você vai querer dar uma olhadinha nos eletrólitos para ver como é que tá. É isso. E aí você descobre que tem um sódio bizarro, um potássio alto, etc. Mas de vez em quando você consegue se antecipar, sabe? E esse paciente tem uma combinação que chama a atenção, que é a combinação de poliúria com constipação. Isso é uma coisa incomum da gente ver. A pessoa está constipada e urinando muito. Isso tem que chamar a atenção para a hipercalcemia, certo? Porque faz essas duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Esse é um ponto inicial aqui que eu queria chamar a atenção. É importante você se antecipar às vezes, sabe, pessoal? Vou só contar uma anedota aqui. Outro dia eu estava no pronto-socorro e chegou um paciente com retenção urinária aguda. O cidadão não conseguia urinar há 3 dias. Era isso, ponto. Aí o interno foi me passar o caso, né? Aí me passou o caso inteiro e disse, rapaz, qual é o primeiro exame que você quer aqui desse paciente? Não, vamos pedir uma ureia, creatinina para saber como é que tá, né? E tal, papapá. Eu disse né? Mas assim, tem um exame que é importante vir antes. Qual? Alguém imagina aí? Pode ser de imagem, Pode. ultrassom. Pode ser, se você tiver ultrassom ali com você, inclusive você mesmo pode fazer, né, no bolso. Mas o exame que tem que vir antes aqui é um eletrocardiograma. Por quê? Faz 3 dias que essa pessoa não urina, né? Certo? Vou dar um cenário.
imagina que você pede exame do cara, né? Não, vamos pedir, vamos ver se ele tá com a creatinina alta por conta de uma lesão renal aguda pós-renal. Acho que todo mundo pensou nisso, né? Não tá urinando, a creatinina vai subir porque a pessoa não urina. Ponto, ok. Ele vai colher o exame lá no laboratório. Aí vamos supor que ele senta na cadeirinha dele, esperando a moça do laboratório chamar. Aí ele cai duro, pá, PCR. Enquanto ele aguardava os exames. Qual a causa da PCR? Hipercalemia. Hipercalemia. Então, qual era o exame que tinha que vir antes, que sai na hora, que eu peço em 5 minutos tá na minha mão? Eletro. Entendeu? Então, é uma questão de se antecipar aos problemas, sabe? Então, a gente pediu eletro, o que tinha? Onda T apiculada. Foi pra sala de emergência direto. E olha que a sala de emergência aqui é lotada, né? É uma loucura. A sala de emergência aqui. Eu disse assim, meu amigo, é o seguinte. Esse cidadão não urina há 3 dias, ele tem onda T apiculada. Ele deve ter hipercalemia e ponto, ele vai ficar aqui. E o cara tava zerado, o paciente tava bem, só não tava urinando. Botar 7 e tanto, certo? Então, agora sim, né? Eu não tenho esses cabelos brancos bem aqui, né? Por acaso não, né? Então, assim, é porque eu já vi isso acontecer, já vi gente parando na cadeira, aguardando exame, né? Então, se existe tem dúvidas que elas não podem esperar, né? Então, essa é uma dúvida que não, cara, vamos já pedir uma letra aqui logo? Pronto, certo? Então, beleza. Essa combinação de poliúria com hipercalcemia, de poliúria com constipação chama a atenção. Mas outras coisas do passado do quadro clínico dessa pessoa, né? Primeiro, do quadro clínico de uma pessoa com hipercalcemia. Além da poliúria, a pessoa com hipercalcemia faz poliúria porque ela tem diabetes insípidos nefrogênico. A hipercalcemia faz isso, por isso a pessoa fica com poliúria, né? E outros motivos mais de problemas de reabsorção de eletrólitos, etc. Nefrolitíase é uma manifestação de hipercalcemia, né? Especialmente aqueles pacientes que têm hiperparatireoidismo de longa data. Um abraço aí para o último episódio do Tá de Clinicagem, é o penúltimo episódio de litíase renal. Espero que imagine que alguém tenha ouvido. Nefrocalcinose também. Nefrocalcinose, para quem não sabe, é uma doença parenquimatosa renal por depósito de cálcio. Inclusive, acho que, nosso paciente do caso do Olistat tinha hiperoxalúria renal, né? Acidose tubular renal distal e lesão renal aguda crônica ou lesão renal aguda ou crônica por inúmeros mecanismos, né? Nefrocalcinose, a perda de volume, etc. Sintomas gastrointestinais, náusea e vômito, como a gente já mencionou, mas lembrar da constipação, da pancreatite por hipercalcemia, muito falado, né? Então, paciente com pancreatite, a dúvida que a gente tem é o quê? Ou é álcool ou é biliar, ponto. Se não for nenhuma dessas, aí você começa a pensar em coisas mais estranhas, entre elas hipercalcemia. E uma que a gente costuma esquecer, que é a doença ulcerosa péptica. Então, hipercalcemia tem que lembrar de quadro clínico renal e gastrointestinal. E se for para lembrar de uma combinação que te chama a atenção, é a combinação de poliúria com constipação. Tem outros sintomas, né, que são um pouco mais, não tão relevantes, mas que vale a pena lembrar, né? Músculos esqueléticos, como fraqueza muscular, osteopenia, osteoporose. Neurológico, confusão mental. Então, lembrar que hipercalcemia está na investigação laboratorial de delírio, de encefalopatia a esclarecer, no caso, uma encefalopatia hipercalcêmica. Existe essa entidade, né? Você pode ter, então, idoso, confuso, não tem nada a preocupar, não tem uma infecção, sei lá, um remédio, pense em hipercalcemia, tem que pedir, entre outras coisas, né? Sódio, e aí vamos lá. E cardiovascular, se tiver que marcar uma coisa que a hipercalcemia faz, é encurtamento do intervalo QT. Isso é clássico de hipercalcemia, clássico, certo? Hipercalcemia encurta o QT, hipocalcemia alonga o QT. Beleza, mas pessoal, queria dar uma palavrinha sobre o raciocínio sindrômico com vocês. Não tente ver uma pessoa e descobrir a etiologia logo. É melhor você ir progredindo de uma síndrome grande para uma subsíndrome. Dessa subsíndrome para outra subsíndrome dentro dela. E assim afunilando, chegando cada vez mais perto de diagnósticos, mas de maneira lenta. Então, não pense que você vai olhar para esse paciente e de cara vai dizer isso aí deve ser um glioblastoma multiforme fazendo tudo isso daí. Não. Primeiro será que esse paciente tem uma causa neurológica, gastrointestinal ou endócrino-metabólica?
Depois que eu descubro uma subsíndrome dentro da náusea e vômito, eu vou progredindo de síndrome em subsíndrome lentamente, sem querer chegar e já descobrir a causa da náusea e vômito, a etiologia de cara. Esse é um salto muito grande. Óbvio, se você reconhecer um padrão muito específico, você pode tentar dar esse salto, mas não é, em geral, a maioria dos casos. Então, por exemplo, você vê esse paciente, você queria ficar se perguntando, será que é uma gastroenterite? Será que é uma paraneoplasia? Será que é uma doença renal crônica e por isso que ele está assim, com uremia e parará? Será que é um tumor? Não é assim que você vai pensar. Se você ficar querendo fazer lista de etiologias, dando saltos indutivos muito grandes, você vai errar. Então, a primeira coisa é, qual a causa da náusea desse paciente? Será que é gastrointestinal? Será que é metabólico? Será que é neurológico? Então, eu estou querendo progredir para uma subsíndrome dentro da náusea, né? Ah, eu achei a hipercalcemia. Beleza. Então, é uma causa metabólica de náusea e vômito. Então, veja, agora eu vou pensar em hipercalcemia, que funciona como subsíndrome da náusea e vômito. Que náusea e vômito é uma síndrome muito ampla. São muitas as causas de náusea e vômito. Já a hipercalcemia é uma síndrome mais redonda, mais fácil de trabalhar. Então, primeiro, eu descubro a causa da náusea, que é a hipercalcemia, e agora eu descubro a causa da hipercalcemia. E descobrindo a causa da hipercalcemia, eu descobri a causa da náusea, certo? A hipercalcemia aqui funcionando como subconjunto da náusea e vômito. Todo mundo entendeu esse raciocínio aí? Beleza. Então, quais são os sintomas? Já passei com vocês, né? Eu troquei, na verdade. Aqui era causas e lá era sintomas, né? Então, o que eu falei sobre causas se aplica aqui, né? Quando você está vendo causas de alguma coisa, comece pelas mais comuns. E aqui, em causas de hipercalcemia, pessoal, existe uma grande clivagem, né? Existe uma grande divisão. As causas de hipercalcemia que se devem ao PTH aumentado, as dependentes de PTH, as mediadas por PTH e as causas de hipercalcemia não mediadas por PTH, as causas PTH independentes. Então, essa é a grande divisão, né? Pensando nas causas PTH dependentes, primeira informação, hiperparatireoidismo é a mais comum, disparado, 90% dos casos, certo? Segunda informação das causas PTH dependentes, não é só hiperparatireoidismo. E se tiver que lembrar de alguma coisa, lembre-se da hipercalcemia hipocalciúrica familiar, certo? Isso da hipercalcemia, isso aumenta, deixa o PTH num valor também suspeito. Então, cuidado. Isso para a prática é pouco relevante, tá? Mas para a prova, já vi prova cobrar exatamente essa pergunta. É uma sacanagem, né? Mas a pessoa pergunta, tá? E aí, pensando nisso, então, fique com isso aí na cabeça, tá? O resto aí é somebody love, não precisa saber, não. Causas PTH não dependentes. E aqui tem uma grande estrela, que é hipercalcemia da malignidade, né? Um câncer fazendo hipercalcemia. Aqui tem vários mecanismos. O mais famoso, né, é o paciente que produz o peptídeo relacionado ao PTH, ou seja, um análogo do PTH, como se fosse, que faz as funções do PTH. Às vezes, um câncer pode converter vitamina D na forma ativa, né? Então, é como se a pessoa tivesse vitamina D ativa demais de maneira ectópica. Ou, às vezes, é o câncer comendo osso, né? Que acontece em algumas neoplasias, entre elas o mieloma múltiplo. Outra causa importante aqui de hipercalcemia não mediada por PTH é a intoxicação por vitamina D. E aqui, qual é o clássico? Vitamina D a gente pode prescrever todo dia ou pode prescrever uma vez por semana, não tem diferença, né? Aí o que acontece? A pessoa prescreve uma vez por semana e o paciente entende que é tomar todo dia, certo? Esse é o clássico, clássico. E aí chega com hipercalcemia. Já vi isso várias vezes. E assim, já vi gente morrer por conta disso, certo? E 3,
doenças granulomatosas crônicas. Essas doenças granulomatosas crônicas, elas têm também característica de fazer conversão da vitamina D na forma ativa, né? Então, qualquer uma dessas doenças pode gerar hipercalcemia por esse mecanismo que é similar aí a algumas neoplasias nesse contexto, tá? Beleza? Então, acho que esse é o panorama mais importante das causas de hipercalcemia. Primeiro, PTH dependente. Primeiro, a mais comum é hiperpara. Segundo, não PTH dependente, né? PTH independente. Tem 3 causas mais importantes. A disparada, hipercalcemia da malignidade, depois intoxicação por vitamina D e doenças granulomatosas crônicas. Aí, ó, se for... Quando você está aprendendo uma coisa, né, é interessante você comparar e contrastar, porque aí fica mais fácil de lembrar, né? Então, ó, as duas causas mais comuns, que são hiperpara e hipercalcemia da malignidade, elas são o contrário uma da outra, o contrário, certo? Então, hiperpara é, em geral, uma hipercalcemia crônica em baixos níveis, e hipercalcemia da malignidade, em geral, é uma hipercalcemia aguda em altos níveis, certo? Então, se eu estou vendo um paciente no ambulatório com hipercalcemia, fecha o olho e chuta que é hiperpara que deve ser, certo? Se eu estou vendo alguém internado por hipercalcemia, existe uma chance razoável de ser por um câncer, certo? Porque, em geral, são as causas mais... É uma causa que gera hipercalcemias muito rápidas, níveis elevados, em geral, vem com sintoma, vem com repercussão, ok? Então, comparando e contrastando, é o mesmo raciocínio. Eu lembro que no quarto semestre, no quinto semestre, tem uma aula de tumores periampulares com o Silvio. É Silvio, é? É um professor que dá tumor periampular. Aí tem um slide que tem os 4 tumores periampulares e ele compara um tumor periampular com o outro. Certo? O que dá mais perda de peso, o que faz icterícia flutuante. Mas é o mesmo princípio de aprendizado. É agrupar as coisas com uma coisa em comum, aqui é a hipercalcemia, e depois contrastar para achar as diferenças. Certo? Os detalhes, né? Beleza. Aí tem aqui a lombra, né? As causas mais raras e tudo mais. Se tiver que lembrar de uma coisa dos remédios, você vai lembrar de 2, na verdade. Tiazídico, disparado como caso de hipercalcemia de remédio, e lítio. E o lítio é um problema, tá? Porque é difícil. Tiazídico, o que eu faço? Troco, né? Losartana, lodipina. Agora, lítio, se eu tirar, sei lá, o cara vai se matar. Complicado, né? Entendeu? Então, tem que trocar uma ideia com o psiquiatra, papapá, e vamos ver aqui. Às vezes, você deixa o lítio, deixa rolar, deixa a hipercalcemia comer solta, porque o lítio é mais importante, certo? Aí é caso a caso, né? E miscelânea, aí aqui não vamos entrar, porque é lombra demais, tá? Fica aí, se alguém tiver curiosidade, para não também gerar sobrecarga. Uma informação só, além, para depois eu ir em frente. Existe um número razoável de situações, olha só o que eu vou falar agora, em que a hidroclorotiazida, em que o tiazídico, ele desmascara um hiperparatireoidismo antes não conhecido. Então, quando uma pessoa tem hipercalcemia e você olhou e tem um tiazídico, não é só tirar e segue o jogo, certo? Tem que tirar e lá na frente medir esse cálcio de novo. Porque pode ser que ele não volte para a normalidade. E aí a hidrocloro, né, o tiazídico, o cloralidona, etc., da pamida, desmascarou um hiperpara antes escondido. Qual a importância disso se a pessoa nem sabia? Porque pode já dar osteoporose, pode dar litíase renal, né? Coisas mais, certo? Beleza. E aí ficamos de investigar a hipercalcemia do nosso paciente, né? Quem ficou de ver isso? Alguém viu alguma coisa? E aí, pessoal? Acho que a primeira coisa é repetir o exame, né? De cálcio. Mas no caso do paciente aí que tá muito alto, eu não sei se eu repetiria ou se eu já iria logo pro próximo passo. Você pode repetir, né? Você pode repetir, mas não, isso não vai te impedir de tratar. Você trata e repete, deixa repetindo ali.
Beleza. Aí, isso é a primeira coisa a repetir. Pode ser errado. Ok. Acho que agora tem que pedir o PTH para poder dividir nessas causas, né? Isso, exatamente. O segundo passo seria pedir o PTH. Mas antes, só tem um detalhe, né? Qual é? Se eu repetir e veio normal, sei lá, ainda posso estar comendo bola em alguma coisa? Da albumina, Pode. né? Hã? Não, o PTH que tá falando ou o cálcio? O cálcio. Ah, porque tem que corrigir pela albumina, né? Isso, então a gente tem que corrigir o cálcio pela albumina. Cálcio ele vem ligado, mas o que eu estou querendo ver é a parte solta dele. A maior parte dos laboratórios mede o cálcio total, que é o cálcio ligado à albumina. Então, se a albumina estiver muito baixa, eu tenho que corrigir esse valor para a albumina, que eu estou, na verdade, é um valor maior. E alguém viu como é que é a correção? Para cada ponto da albumina abaixo de 4, tem que somar 0,8 no cálcio. Exato. Então as pessoas têm uma albumina de 2. Aí vai ser 4 menos 2 vezes 0,8. Né? 0,8 para cada unidade abaixo de 4, como a Gabriela falou. E vai dar aí, no caso, teria que somar 1,6 ao valor que você mediu. Então não esqueçam de corrigir o cálcio pela albumina. Tá? Ok. Medir o cálcio, corrigir o cálcio pela albumina, o próximo passo é pedir o PTH. Aí você vai pedir o PTH e você pode ter aqui é um... O que vocês viram sobre interpretação do PTH na investigação da hipercalcemia? Tem que ter cuidado só porque quando o cálcio está elevado, a resposta fisiológica é a supressão do PTH, né? Então, um PTH em níveis normais também é algo errado. Não, você não pode olhar e achar que o paciente não tem hiperpara primário só porque o PTH está dentro do parâmetro. Tem que estar suprimido. Esse é um dos cenários da medicina em que você tem um exame inapropriadamente normal, né? Em que a normalidade é errada, certo? Então, é um valor... Se o cálcio está alto, o PTH tem que estar no chão, meu amigo. Está lá embaixo, certo? Então, um PTH normal, ou pelo menos assim, se você pegar o intervalo de normalidade da metade para cima, né? Já é errado, certo? Se tiver um PTH estourado muito alto, deve ser o quê? Hiperpara. Hiperparo. Ok, Brasil, parabéns, senhora. A senhora tem hiperparo. Beleza. Se for um PTH inapropriadamente normal, o que pode ser? Hiperpara. Ou... E aí é onde entra a pegadinha, né? Quando tá, pode ser um hiperparo, e na maioria dos casos vai ser hiperparo, certo? Mas pode ser a hipercalcemia e hipocalciúrica familiar, né? Então, esse é o cenário em que você vai desconfiar de hipercalcemia hipocalciúrica familiar, tá? É um cálcio alto com o PTH na faixa de normalidade para cima ali, beirando o limite superior. Aí fica entre hiperpara e entre hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Não precisa entrar muito nisso, mas só para vocês saberem, a distinção é pela quantidade de cálcio urinado, né? O nome é hipercalcemia hipocalciúrica porque ela urina pouco cálcio, certo? Muito pouco mesmo, menos do que é o hiperparo. E a distinção é por isso, não precisa entrar aqui. Agora, se o PTH veio suprimido, veio baixo, né? Aí a gente vai pensar em outras causas PTH independentes, né? Então, vamos seguir o nosso fluxo aqui. Cálcio alto, repito cálcio, beleza. Corrige pela albumina. Deu alto, meço o PTH. Tenho 3 possibilidades. Ou está elevado, ou está mais ou menos para cima, certo? Ou está abaixo, né? Se for um cálcio elevado, né? Se for um cálcio elevado, um hiperparatiroidismo com PTH extremamente elevado, aqui você vai pensar em hiperparatiroidismo, não tem muito o que brisar aqui. Se for uma hipercalcemia com PTH na metade para cima, você tem que pensar sim em hiperpara, mas também considerar hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Agora, se tiver baixo, aí você vai pensar nas causas não PTH dependentes. E aí, o que se faz? Dosa PTH-RP,
o peptídeo relacionado ao PTH, mas dosa também 1,25-hidroxivitamina D e 25-hidroxivitamina D. Aqui é o que você vai fazer. Beleza. Se vem um PTH-RP aumentado, você tem que pensar em quê? Na hipercalcemia por neoplasia maligna. Isso, alguma neoplasia. Aí você vai procurar a neoplasia, que é procurar, né? Beleza? Se o PTH-RP estiver elevado, né, como a gente falou, deve ser uma hipercalcemia humoral da malignidade, tem que procurar a neoplasia que está fazendo isso. Se não estiver elevada, você vai olhar para 1,25-hidroxivitamina D, né, que a gente que é a forma ativa da vitamina D. Se ela estiver alta, deve ser alguma neoplasia ou alguma doença granulomatosa que está fazendo ela aumentar, aumentando a conversão dela. Se ela não estiver alta, você vai para 25-hidroxivitamina D, que é a que o pessoal em geral toma pela boca, faz reposição de vitamina D com ela, né? E aí, se ela estiver alta, deve ser intoxicação. Se ela não estiver alta, você vai agora pedir uma eletroforese de proteínas, urinária sérica e ensaio de cadeia leve para pensar em mieloma múltiplo. Não veio nada disso, aí você vai brisar, pensar naquelas causas que ninguém pensa, coisa rara, certo? Então, vamos repassar na nossa cabeça só para ninguém esquecer das etapas. Então, medir e repetir o cálculo, corrigir pela albumina. PTH, normal ou alto, ou é hiperpara, ou é hipercalcemia hipocalciúrica familiar. PTH baixo, pede PTH-RP, 1,25-hidroxivitamina D e 25-hidroxivitamina D. PTH-RP aumentado, hipercalcemia da malignidade. 1,25 de hidroxivitamina D elevada, deve ser alguma doença que aumenta a conversão, linfoma, outras neoplasias ou doenças granulomatosas. Só não está aumentada a 1,25, mas a 25 está aumentada, deve ser intoxicação por vitamina D. Nada disso veio alterado? Pede eletroforese, pesquisa mieloma, ensaio de cadeia leve, imunofixação. Alterado deve ser mieloma, não é? Aí pense em causas raras de hipercalcemia. Alguma dúvida, pessoal, nesse algoritmo? Tá. Problemas, né? Problemas. Vocês continuam indo... Alguém já viu algum paciente com hipercalcemia alguma vez? De vocês, sim? Tá. Vocês vão ver, de vez em quando aparece, certo? O negócio é que é o seguinte. PTH é um exame difícil de conseguir, certo? Não é assim, me dá um PTH aí, tipo um sódio, tá? Aí já começa o problemático, né? Porque o exame que é o divisor de águas não tem em todo canto. Se o PTH é difícil, o PTH-RP, então, meu amigo, eu vi poucas vezes na minha vida, certo? Eu vi esse exame, assim, foi coisa de hospital particular ou assim, cenários bem incomuns, tá? Então, o que é que eu posso fazer, né? É difícil isso, tá? Isso não tem a literatura, é difícil de encontrar, mas existe uma alternativa, que é a relação cloro-fósforo. Quem ouviu o episódio 36 de hipercalcemia sabe dessa mandracaria aí, dessa alquimia dos eletrólitos, certo? Você pode usar a relação do cloro com o fósforo para inferir uma causa PTH dependente ou não. Então é o seguinte, essa relação, aí o corte é debatido na literatura, mas em geral o pessoal bota 30, 33, varia conforme a fonte. Mas uma relação cloro-fósforo maior do que 30 ou 33 sugere uma hipercalcemia relacionada a PTH. Ninguém entende muito bem o mecanismo disso, mas o que a gente acha é que o cloro sobe porque o PTH atrapalha a absorção de bicarbonato do túbulo proximal, e isso acaba, né, para manter a eletroneutralidade, levando a maior absorção de cloreto, porque se eu tenho que absorver sódio com alguém, se não é com bic, vai ser com cloreto, sobe o cloro, e por outro, o PTH alto faz o fósforo ser perdido, né? Então acaba que essa relação fica aumentada. As outras doenças não fazem isso, as outras doenças fazem a relação cloro-fósforo ficar baixa, né?
E aí a mandracaria da mandracaria é o seguinte, tá? É quando você tem o PTH, mas você não tem o PTH-RP, você olha o PTH, vê um PTH baixo, mas a relação cloro-fósforo alta. Aí qual é a conclusão? Putz, deve ser PTH-RP. E tem alguma coisa fazendo às vezes do PTH sem ser ele. Entendeu? Ó, isso aí não tem nenhum lugar, tá? Qual da relação cloro-fósforo para inferir PTH? Isso aí tem, eu posso mandar para vocês as referências, são várias. Tem que estudar Nature, chinês, umas coisas assim. Mas essa mandracaria do PTH-RP aí é medicina das ruas, tá? Mas street medicine. Mas de vez em quando vocês vão precisar lançar a mão disso. No Ceará, eu não lembro de ter visto um PTH. E assim, fora do hospital universitário, endócrino, né, que consegue, porque tem uns esquemas com laboratório e tal, sei lá. Certo? Beleza. Outro erro comum. Porque assim, não tem PTH, né? Não tem, beleza. Mas vitamina D tem. A pessoa costuma pedir a vitamina D, porque é o que tem, né? Aí, o que tem de vez em quando? Eletroforese. De vez em quando tem, né? Aí o pessoal pode pedir uma eletroforese aí, porque é um coroa, o cara tem HB baixo, sei lá por quê, tem uma creatina aí de 1.8, vamos pedir uma eletroforese, aí vem a eletroforese alterada. Aí pronto, é mieloma. Mas qual é o problema? Uma boa porcentagem dos idosos tem gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Certo? Você não sabe o motivo dessa gamopatia, ninguém sabe. É uma coisa que a gente acaba tendendo a clonalidade dos plasmócitos com a idade, isso é natural. E é muito comum a pessoa ter doença renal crônica por outros motivos, aí hipertensa, diabético, foi anti-inflamatório demais aí, sei lá, entendeu? Essa anemia é porque o cara tomou anti-inflamatório, tem uma úlcera, N motivos, é da doença renal crônica. E aí, você pula todo o algoritmo e foca só na eletroforese que está alterada e esquece outras coisas. Já vi isso acontecer e levar a erro diagnóstico, então cuidado, tá? Esse algoritmo, ele não bota a eletroforese lá no final por acaso, tá? Então, as coisas não são por acaso, tá, pessoal? Se o UpToDate paga alguém para fazer isso aí, né, em geral, é a pessoa mais referência no mundo que é paga para fazer isso, ela não fez isso aí na louca, certo? Então, a dica é essa. Beleza. PTH do nosso amigo veio de 9,0. Como PTH, aí é Massachusetts General Hospital, né? Tem tudo. PTH-RP baixo, uma 25 hidroxivitamina D baixa e um cálcio urinário relativamente alto, assim, né? Um pouquinho alto. Eletroforese de proteínas séricas urinárias, um PPD e uma pesquisa de metástases esqueléticas, né? Saíram fazendo raio-x aí do nosso brother. Aí pediram PSA, X esse PSA, não tem por que pedir. TSH e T4 livre, né? Normais, tudo normal. E um cortisol aleatório normal. E aí, pessoal? O que vocês acham que é, hein? Vitamina A? Pois é, né? Porque assim, ó, vamos lá. PTH tá baixo. Ok, então não é mediado pelo PTH. Beleza. PTH-RP tá baixo. Então, não deve ser da malignidade, né? Pelo menos das que fazem PTH-RP aumentar. 25 hidroxivitamina D tá baixa. Então, intoxicação com vitamina D não é. Rapaz, aí eletroforese de proteínas séricas urinárias normal. Então, complicada essa situação, né? O que é? Não sabe? João, eles Pode falar. pediram 1,25. Era isso que eu ia perguntar. Não tem. Não tem. Tá? E pessoal, assim, tudo bem, né? Esses exames vão demorar para sair, tá? Demora para sair em qualquer lugar. Eu escutei um podcast, estava escutando um podcast antes de vir para cá, de hipercalcemia, e quem tá nesse podcast é o Curbside. Não sei se vocês já viram esse podcast. É o maior podcast de clínica médica acho que do mundo. Acho que do mundo esse podcast. E por enquanto, né? Brincadeira. Aí eles entrevistam um cara que é da endócrina do Massachusetts General Hospital, né? Que é o hospital do New England, né?
E aí o cara diz assim, rapaz, olha, o PTH demora para sair. Na hora que ele falou isso, ele disse, rapaz, se demora para sair lá, imagine outros locais. Então esses exames aí não saíram na hora, certo? Agora eu quero saber o seguinte, você está vendo o cara com cálcio de 17, você está vendo uma creatina de 3,9, o que vocês querem fazer? Corrigir a hipocalcemia, hidratar. Tá, então a primeira coisa é volume, né? Primeira coisa é volume, tá? Em geral, as pessoas com hipercalcemia têm um déficit de volume muito importante. Elas chegam extremamente desidratadas, por vários mecanismos que a gente já falou, certo? Alguém viu quanto que a gente hidrata essas pessoas? Qual o volume que a gente faz? O que eu vi no UpToDate era de 200 a 300 ml por hora, que depois você tinha que ajustar, né, de acordo com o volume de urina, que tinha que ficar entre 100 a 150 ml por hora. Isso, exato. Então, é mais ou menos isso. Isso não é uma coisa tão dogmática, tá? Mas só para ter um parâmetro, algo entre 200 a 300 ml de infusão por hora, objetivando um débito urinário de 100 a 150. Óbvio, né? A pessoa chegou à hipotência, você vai fazer mais rápido, né? O cara tem insuficiência cardíaca, talvez você vá mais devagar, aí você vai vendo, né? Mas tem que fazer volume, em geral é muito volume, muito, muito. Na clínica a gente tende a segurar volume, né? Mas aqui a gente vai tender a fazer mais, tá? Beleza. Primeiro ponto. Isso aí já baixa muito o cálcio, mas baixa demais, 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 tá? Às vezes baixa uns 4 pontos do cálcio, 5 pontos. Ok. Além disso, o que a gente pode fazer mais? Pode fazer diurético na furosemida. Diurético, furosemida, né? Qual o motivo dessa furo? Seria para esfoliar, né, o eletrólito. Mas Isso, então só que, tipo assim, tá dando volume, eu não sei se, tipo, a furosemida poderia atrapalhar o processo aí, porque ele tá com uma insuficiência renal aguda, também a gente não sabe do que é, né, se é uma pré-renal, por exemplo, não sei. Boa. Essa dúvida é bem importante da furosemida na hipercalcemia. Então, para a gente entender, é importante ter um pouco de panorama aqui, tá? Se você for olhar a literatura antiga, o pessoal falava, não, faça furo para hipercalcemia pelo efeito calciúrico da furosemida. Beleza. Só que qual é a nossa ideia hoje? Você só vai fazer furosemida para hipercalcemia se tiver sinais de congestão, certo? Se não tiver sinais de congestão, não faça. Justamente pelo medo de agravar a depressão volêmica, que já é importante nesses pacientes. Então, começou a fazer volume, tá ali no segundo litro, o cara começou a estertorar alguma coisa, aí você entra com a furo. E é furo e volume, os dois. Essa é uma das duas situações em que você faz furo e volume ao mesmo tempo. Qual é a outra? Hipercalemia. Porque aqui o diurético não entra para depletar volume, não entra pela natriurese. Ele entra para depletar o eletrólito, no caso, o cálcio ou o potássio. E o diurético, o volume serve para fazer a roda girar, o transportador funcionar e ficar jogando o eletrólito para fora. É isso. O diurético só é um facilitador. Então, o raciocínio é esse. Só vai usar furosemida se sinais de congestão. Não é para todo mundo, tá? Pronto. O que mais eu posso fazer? Eu tinha visto outras drogas, né? Acho que a calcitonina, tinha bisfosfonatos, podia usar. Pronto, vamos um de cada vez. Calcitonina. Qual a vantagem, qual a desvantagem? Alguém viu isso? Qual a vantagem da calcitonina, pessoal? Não tem, tá? Não tem. Onde eu trabalhei, só tem no Hospital das Clínicas. Aqui na Unifesp não tem. Na HC tem. Calcitonina tem uma vantagem, age rápido. Você começou, já vai baixar o cálcio. Desvantagem, taquifilaxia. O que é taquifilaxia? Acho que é quando um remédio perde o efeito terapêutico, porque você dá ele em várias doses em curtos espaços, né? Tipo, repetindo. Você fica precisando de doses maiores para atingir o mesmo efeito do prévio, né? Então,
Em 48 horas vai embora essa calcitonina, o efeito dela, certo? Beleza, então calcitonina é isso. Vantagem, age rápido. Desvantagem, perde efeito. Beleza. Em 48 horas. Próxima droga são os bisfosfonatos, que já foram falar. Eu sempre errava esse nome, tá? Falava bifosfonado, mas não é. É bisfosfonato. Não é com D, né? Fosfonado. Beleza. Bisfosfonatos, né? Não é, aqui não é o alendronato que a gente usa para osteoporose lá na UBS. Aqui é quem? Ixi, não me lembro. Era o nome meio estranho. Pamidronato? Pamidronato, né? Pamidronato. Ou o Ácido alguma coisa. ácido zoledrônico, né? Que é o zolmeto. Esse tem, tá? Pamidronato e ácido zoledrônico, de vez em quando, pamidronato especialmente tem, certo? Qual é o problema desses remédios? São dois. Um, demora para agir. Vai agir ali no segundo, terceiro dia, certo? Segundo problema, na insuficiência renal, a gente tem medo, porque ele está associado a GESF colapsante, certo? Mas tá no inferno, abraço capeta, né? Assim, tá com hipercalcemia grave, faz e torce para não ter. É isso, tá? Mas baixa bastante o cálcio, às vezes baixa até demais. Já vi ficar baixo o cálcio, nem ir pro normal, certo? Então, o que se costuma fazer? O normal, volume, monitorizar débito urinário, se congesta, furo, faz a calcitonina como ponte, e quando a calcitonina começar a perder o efeito, é a hora que o bisfosfonato vai começar a fazer. Essa é a ideia, certo? Beleza. Mas assim, só o volume já melhora bastante. Ok, isso é o que se faz em geral, né? Aí tem outras coisas que dá para fazer, né? Então vamos aqui para tem esse slide aqui que eu peguei do UpToDate, então vamos lá. Aqui o que a gente já falou, né? A calcitonina age rápido, mas perde efeito. Bisfosfonato demora, mas age importante. Então esses quatro primeiros são os mais relevantes. Corticoide é muito importante para quando o problema é conversão de vitamina D, certo? Então, quando o mecanismo é esse, aí você usa corticoide, tá? Denosumab você pode usar também, mas demora para fazer efeito. Em geral, só vai entrar depois. Os calcimiméticos, né, como teriparatide e tudo mais, como cinacalcete, quer dizer, em geral se usa em outros cenários, em geral a gente usa isso daí quando você tem um hiperparese secundário, a doença renal crônica, aí você pode usar o cinacalcete, né, que é ele sensibiliza o receptor de PTH, né, então é uma opção, certo? Ele age nesse mecanismo. E a diálise, em geral, o que se faz, né? Quando o paciente queimou, o rim queimou, acabou, o rim foi pro saco, não tem o que fazer, não vai baixar, fez necrose tubular aguda, aí, meu amigo, esse cálcio não baixou, por exemplo, você sondou o cara, né? Aí você fez 500 ml de volume, diurese, 50 ml, você, ixi, né? Aí, mais 500, 50 ml. Queimou, né? Necrose tubular aguda. O que deve ter acontecido? O cara tinha um componente pré-renal que evoluiu para uma necrose tubular aguda isquêmica. Aqui não vai adiantar. Esse cálcio não vai sair. Muitas vezes esse paciente vai evoluir com urgência dialítica, né? Mas é um paciente que você tende a indicar diálise mais cedo, né? Não precisa ter um extremo de indicação de urgência, porque tem uma hipercalcemia que não vai ser resolvida de nenhuma outra forma, tá? Beleza. Nosso amigo aqui recebeu volume. 3 dias depois, o cálcio baixou para 11,7, tá? E a create baixou para 1,2, ou seja, bem pré-renal, né? Então, create bem alta que baixou bastante. Isso é típico de hipercalcemia. O hematócrito dele caiu. Caiu por quê? Porque ele recebeu volume, né? Ele estava hemoconcentrado, né? É isso. Aí ele pediu, foi alta a pedido. Não acontece só no Brasil, tá vendo? Alta a pedido, quis voltar pro trabalho.
que que o pessoal fez antes dele de alta? Pamidronato, certo? Lembrando aqui, né? Esse pamidronato vai durar 2 a 4 semanas, e aí pediram para ele voltar na 4ª semana, justamente pensando no tempo de ação do pamidronato, certo? Só que ele não voltou na 4ª semana, ele voltou na 5ª, e voltou como? Com náuseas, poliúria e fadiga. O que está acontecendo? Voltou a hipercalcemia. Voltou a hipercalcemia, meu amigo. Simplesmente. Simplesmente hipercalcemia. Negou os suores noturnos, dores nos ossos, sangramento, perda de peso, febre de espinel ou erupções na pele. Tá com essa PA, essa frequência cardíaca de 80 aí, a frequência total de 14, sem febre, saturando bem. Exame físico normal. Pessoal, aqui, ó, qual é o exame que você queria nessa hora? Aqui é que entra o eletrinho, né? Que aqui com o eletro, certo? Com o eletro você já pode pescar a hipercalcemia com o QT curto, antes do exame sair, né? E se for para dar uma clinicagem de eletro e hipercalcemia, além do QT curto, hipercalcemia pode fazer supra de segmento ST, simulando infarto, tá? Então, fique, guarda no seu coraçãozinho aí essa informação. E aí, o que rolou? Cálcio de 15,8, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas. A ureia era alta, acabei não colocando. Uma creatina de 3,1, albumina de 3,9 e um calcitriol. Calcitriol é a 1,25-hidroxivitamina D, a vitamina D ativada. Alta, de 162, aí maior do que o intervalo da normalidade. Leuco sem nada que chame a atenção, hemoglobina de 8,4, bem menor do que a hemoglobina que a gente viu lá naquela vez, estava 12, né? Restante de boa, com reticulose de 1,6 que dava baixo, certo? É uma anemia hipoproliferativa. E aí, pessoal? E agora? Hein? O que vocês acham? Acho que o dado do calcitriol ajudou um pouco na investigação. Por quê? Porque aí eu já pensaria mais em alguma doença granulomatosa ou então em alguma neoplasia que fizesse a conversão para 1,25. Exato, né? Então a gente está nesse ponto agora, né? Existe algo mais aí existe algo que corrobora essa sua hipótese? Alguém? Vamos lá, pessoal. Vocês podem falar. O que essa Sara falou o seguinte, olha, isso aí parece um aumento da conversão de vitamina D, né? Então deve ser uma doença granulomatosa ou um câncer aí. Só porque o PTH-RP veio normal não quer dizer que não seja. O que mais favorece essa hipótese? Acho que é a anemia dele. A anemia, boa, né? Tem uma anemia aí. Será que isso não é repercussão também dessa doença? Infiltração medular, né? Beleza. O que mais? Eu nem lembro mais, pode voltar. Eu volto a repetir também. A perda de peso dele, lembra? Cara, Sim. vinha A perdendo fadiga. peso há 6 meses aí, ó, sem saber direito o que aí tava rolando, né? Então é outra coisa, né? E a idade, né? Tem a idade também, né? Favorece as neoplasias e tudo mais, né? Então é outra coisa que fica aí. Porque assim, veja, agora o que a gente está fazendo? A gente está pegando as coisas que a hipercalcemia não explica e usando esses dados a mais para tentar refinar as hipóteses, né? Então a gente pegou a anemia e a perda de peso que já vinha arrastada aí para tentar direcionar. Agora, pode ser uma doença granulomatosa também, né? Fica assim também no ar. O que o pessoal fez? Imagem, né? Só lembrando aqui a metabolizar a vitamina D, né? Eu vou mandar para vocês depois, tá? Mas você toma vitamina D e converte também na pele com a ação do sol, né? O fígado transforma em 25-hidroxi, vitamina D. Aí o rim vai escolher se ele ativa ou se não ativa. Se ele inativar, ele vai meter um OH na posição 24. Se ele quiser ativar, ele vai meter um OH na posição 1, né? E aí vai ativar a vitamina D. Aproveitando isso aqui para dar um detalhe, né? Se isso aqui o PTH age nessa brincadeira aqui do rim,
certo? Se uma pessoa tem hipocalcemia, certo? Hipocalcemia. Pós-tiroidectomia, né? Qual é o cenário clássico? Cenário clássico. Paciente vem com cãibras no pronto-socorro depois de uma tiroidectomia. Vocês devem ter visto isso na endócrina, que passou pela endócrina, né? O que eu tenho que pensar? Hipopara. Arrancou a tireoide e foi a paratireoide junto. Ok. Eu tenho que repor para essa pessoa, né? Cálcio, tem que repor vitamina D. Mas aqui é a pegadinha, ó. Eu não vou repor o calcidiol, né? Não vou repor o colecalciferol, por exemplo, né? Ou calcidiol. Porque essa pessoa não converte direito. Então você já tem que repor a vitamina D ativada. Então, para quem tem hipocalcemia por conta de hipoparatireoidismo, você repõe calcetriol, que é mais caro. Não tem, muitas vezes não tem na UBS. Viu? Então, fica aí essa informação. Beleza. Vamos seguir. Aí o pessoal pediu um raio-x, né? Pai, vamos ver aí, né? Um raio-x e tal. Aí tem esse raio-x aí. Vocês estão vendo alguma coisa? Aí assim, né? Eles falam, eu também achei difícil esse raio-x, tá? Achei difícil. Vocês conseguem ver meu mouse aqui? Acho que dá pra eu. Acho que é aqui. A gente tá vendo. Tá vendo? Essa canetinha aqui? Tá. Eles falam que bem aqui assim, e aqui, mais ou menos por aqui, tem tem linfonodo calcificado, tá? Juro pra vocês que acho complicado essa afirmação. Mas é o que foi falado lá. Aí aqui de lado, talvez é um pouco mais fácil de ver, né? Aqui pronto, aqui isso que eu queria. Aqui talvez sugere, mas é muito difícil. A real, pessoal, é que assim, né? Se você está nesse ponto da investigação, você suspeita fortemente de uma neoplasia doença granulomatosa, tomografia de tórax, né? Assim, vai ver linfonodo no raio-x, meu patrão? Não, né? É tomo de tórax e abdômen logo. O suspeito é um câncer ou uma tuberculose, não ficar no raio-x, não. Eu entendo se for uma pessoa que vem com a tosse de boa, 20 anos, parará. Agora o cara quase morre 2 vezes, certo? Tá. Aí agora tudo bem, né? Aí agora tudo bem. Tem um garotinho aqui, né? Só pra gente entender aqui, pessoal. A aorta, esse aqui é um tomo de tórax, janela de mediastina, que é a janela que a gente vê as estruturas mediastinais, né? O pulmão fica preto. Aqui é a aorta ascendente, aqui é a aorta descendente, né? Aqui é a cava superior, provavelmente, ou já um pedacinho do ar, deve ser a cava superior. E tem um monte de linfonodo, inclusive um gigantesco aqui, né? Entre a aorta e a traqueia, né? E vários outros linfonodos aqui. A melhor maneira de ver linfonodo é num tomo com contraste, que aí o que é vaso brilha, né? Tem um derraminho pleural à direita também. Então aqui, isso fortalece a nossa hipótese, né? De que é uma doença granulomatosa. E não tá só lá em cima, viu? Embaixo também tem paraórtico aqui, massas que devem corresponder a conglomerados linfonodais, né? O que é relatado também nessa tomo é uma substituição do tecido medular dos ossos por um material hipodenso, certo? Isso também está relatado. Prescreveram colete de sódio, né? O cálcio melhorou, fizeram ácido zoledrônico, que é um bisfosfonato, reduziu o cálcio, isso no 4º dia. E agora? O que a gente faz? E aí, pessoal?
que eles querem fazer? Vamos lá, agora, assim, ó. A gente já afunilou até esse momento, né? Agora, Faria tal. Diz aí. agora tem que ir pra miscelânea lá que tu falou, né? Aí, e principalmente aí nesse caso, em relação a granuloma, essas coisas, né? Essa. Diga aí. Eu tava pensando em uma que eu não sei onde foi que eu vi, mas faz tempo, que era sobre anabolizantes, assim, que tipo, eu acho que causava esse granuloma e poderia fazer essa conversão. É Aí eu ADL, não, né? Que fica aquela bola no osso. mas eu achei meio. É isso aí. Quem falou do ADL aí? Eu, ouvinte do TDC. É, ADE. ADE é aquele negócio que é uma parada veterinária, né? E a galera pega, é um óleo, são vitaminas, né? Que são hidrofóbicas, né? E aí o pessoal aplica no músculo para dar uma aparência de que o cara é torado. Só que fica, assim, na verdade, assim, são pessoas que têm uma doença, né? Tem dismorfismo corporal e, e isso leva à aplicação disso, né? As pessoas sofrem real. Às vezes a gente, de maneira preconceituosa, tende a dizer que as pessoas são sem noção, mas não. A pessoa tem uma doença de dismorfismo corporal. Ela enxerga o corpo dela de uma maneira patológica. E aí isso acaba levando essa pessoa a aplicar esse tipo de suplemento para dar um aspecto de que ela é mais musculosa. O problema é porque a vitamina D é absorvida e acaba intoxicando o paciente com vitamina D, levando a níveis extremamente elevados de cálcio, certo? Essa é uma opção. Mas para esse caso tem outras possibilidades, né? Alguém consegue Não, visualizar só algo uma mais? pergunta. Mas essa vitamina D que ia ser absorvida ia ser o calcitriol mesmo? Ou... Rapaz, eu não sei qual é que tem no ADE, certo? Mas independente, vai fazer mal do mesmo jeito, porque a pessoa vai converter, né? Se for a 25, ela vai converter, se for a 1,25, já deu ruim já, de cara. A gente poderia pensar em linfoma, nesse caso, Por quê? porque tem vários linfonodos aí na imagem. Não sei. Tem vários linfonodos e o que mais? Tem E a mais? questão... Tem anemia, né? Hum. E o tecido medular estava sendo substituído, não sei se tem a ver. Tem anemia, tem substituição do tecido medular por um material estranho, né? Tem uma doença com um monte de linfonodo crescido, um monte de linfonodomegalia difusa. O que mais? A idade do paciente. De peso. Perda de peso, a idade. Tem outra coisa que é o que a gente está falando aqui há mais de uma hora. O que é? A hipercalcemia. A hipercalcemia por aumento de conversão de vitamina D, pessoal. Esse é o grande motivo, né? Então, cidadão, tem hipercalcemia, PTH é baixo, PTHRP é baixo, vitamina, a 25 hidroxivitamina D é baixa e a 1,25 é alta. Esse é aumento de conversão. Tem um monte de linfonodo, tem anemia, né? Uma boa possibilidade é o linfoma. Ok, mas o que a gente vai fazer? Ajustar o cálcio dele. Internar ele de novo? Tá internado, né? Você pode ir na medula, você pode buscar esse linfoma na medula. A medula parece estar doente, né? Tem anemia e tem essa parada aí que a gente viu na tomo. Você pode ir na medula, é uma opção, né? Mas isso, assim, não é a maneira mais ortodoxa, né? De fazer o diagnóstico de linfoma, né? Acho que precisaria fazer uma biópsia, né, de linfonodo. Isso, tem que ir no ouro, né? Tem que ir no ouro. Então, se o linfonodo tá grande, vamos tirar um linfonodo, né? A questão é que o linfoma é uma doença que eu preciso ver a arquitetura da parada. Então, veja, o linfoma é um diagnóstico que ele é histológico, certo? Então, assim, se eu aspirar e ver um monte de célula solta, não me ajuda muito. Óbvio, pode ser até uma célula maligna, mas eu preciso ver em que parte do linfonodo. Sabe aquele negócio que a gente estuda lá no primeiro semestre, as zonas, zona marginal, aquilo ali serve para alguma coisa, certo? Então, eu preciso da arquitetura. É um diagnóstico histológico, certo? O mielograma não ajuda tanto. Uma biópsia de medula ajuda mais, né? Porque vem a tora, assim. A agulha da biópsia de medula é uma agulha bem mais grossa.
Então vamos lá, o pessoal fez uma biópsia de linfonodo axilar que tinha na tomo. E aí tinha essa garotinha aqui, como é o nome dela? Eu vou chutar. Ristenberg. Essa daí. Isso mesmo, isso mesmo. Célula RS, ou célula de Reed-Steinberg, é o olho da coruja, né? É a célula que tem o olho da coruja. Eu sei que não parece muito, né? Mas, enfim, você pode ter essa célula aqui, né? Que num painel, num pano de fundo inflamatório reativo, como é esse aqui. Isso aqui é o que tinha no linfonodo do nosso amigo, confirmando o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, certo? Que era o diagnóstico do nosso paciente. Já tinha infiltração medular, mostrando um estágio avançado do linfoma. O paciente foi tratado com quimioterapia, com a BVD, né, que é a quimioterapia do linfoma de Hodgkin. Lembrar que o linfoma de Hodgkin tem uma excelente resposta ao tratamento. E 10 meses depois, o paciente estava bem, com o nível de cálcio normal e voltou a continuar a trabalhar. Voltou, na verdade. Aqui, uma tabelinha para casa das causas de hipercalcemia associada a câncer, né? Lembrar da humoral por PTHRP, que é a maior parte, e aqui os cânceres que fazem isso. Lembrar por metástase, por lesão osteolítica, e aqui os cânceres que fazem isso. As causas mais raras aqui por conversão de vitamina D, e aqui vem o nosso amigo linfoma, e a produção ectópica de hormônio da PTH, né? De hormônio da paratireoide, o paratormônio. Bem, reforçando o nosso jabá aí do TDC, né? Divulguem a palavra do TDC, pessoal, tá? E é isso. Dúvidas? Depois eu mando o caso para vocês, esse é um caso do New England, né? Mas assim, não é raro, eu já vi casos similares, tá? A esse na vida.